Tudo bem. Tito capítulo 2, versículo de 1 a 5, diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Amém. Irmãos, esse texto aqui é um texto para os dias de hoje, é um texto assim super complicado para a nossa sociedade atual, né? Mas vamos por parte. Nós estamos no capítulo 2 de Tito, onde Paulo está falando sobre discipulado, né? O discipulado na prática. O capítulo 2, versículo 1, funciona como o tema central. Natan, pega o mouse aqui, por favor. O capítulo 2, versículo 1, funciona como o tema central do capítulo 2. Porque Paulo diz para Tito, né? Paulo diz, obrigado. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E a gente tem mencionado que o ministério da palavra não é um ministério para os profissionais, para os pastores, para aqueles que estudam teologia. Embora seja a principal obra de um pastor é trabalhar com a palavra de Deus. Mas o ministério da palavra é o ministério da igreja. Paulo diz em outras passagens da Escritura que nós devemos falar a palavra de Deus, falar a verdade em amor, falar isso uns aos outros. Então, quando Paulo diz para Tito falar o que convém à sã doutrina, ele vai então estabelecer como a sã doutrina, como a vida saudável da igreja, baseada na palavra, vai ser desenvolvida. Como isso? Se for uma questão só do púlpito da igreja, da pregação, é muito pouco. Como é que nós vamos desenvolver na igreja um discipulado onde todas as pessoas procuram viver a sã doutrina? E aí Paulo vem desenvolver o conceito aqui, né? Embora não fale aqui, mas o conceito está presente, do discipulado multigeracional. A gente falou na semana passada que os homens mais velhos devem ensinar os mais novos a partir da sua vida. O tema da semana passada foi homens discipulando com a vida. E hoje, a partir do versículo 3, nós vamos falar sobre sempre tem algum problema. Mulheres discipulando com a vida. Veja que o versículo 3, ele diz: quanto às mulheres idosas, semelhantemente. Essa expressão mulheres idosas é parecida com a expressão homens idosos no versículo 2. E é uma palavra semelhante à palavra que é atribuída aos pastores, presbíteros. A palavra presbítero significa literalmente o quê? Vocês lembram? Ancião. Então o pastor é chamado de ancião. Mas, irmãos, eu só tenho 32 anos. Como eu sou um ancião? Então a palavra presbítero, no ministério, ela se tornou um título para se referir àquele que pastoreia o rebanho, a igreja, né? No caso, o presbítero. Certo? Então já não é uma questão de idade. Só que aqui no capítulo 2, versículo 2, para falar sobre os homens idosos, e no versículo 3, para falar sobre as mulheres, de fato está se referindo às mulheres, os homens e as mulheres mais velhos, mais idosos mesmo, certo? Idosos mesmo. Mas também, como temos desenvolvido desde a semana passada, não pense que o que vai ser falado aqui se aplica apenas às mulheres mais velhas. Porque o que se espera das mulheres mais velhas é que elas ensinem as mais novas a serem de determinada maneira. Então, subentende-se com clareza que as mulheres mais novas têm de ter aquele padrão de vida. Então, a pregação aqui é para todo mundo, de certa forma. Não é para as mulheres mais velhas, não é só para as mulheres mais novas, é para todos.
E na semana passada nós falamos especificamente aos homens para discipularem os mais novos, e hoje mulheres discipulando as mais novas, mulheres mais velhas discipulando as mais novas. Veja que Paulo diz: quanto às mulheres idosas, semelhantemente. Então, a exortação que Paulo deu para os homens idosos se assemelha à exortação que ele vai trazer para as mulheres idosas. E a ideia de semelhantemente é que todo mundo aqui está envolvido no processo de discipulado. Discipulado multigeracional, mais velhos ensinando aos mais novos. Pessoas de todas as idades envolvidas no processo de discipulado. Ok? Isso significa que, aqui já tem uma aplicação, ó. Isso significa que nós precisamos nos relacionar na igreja, não com aqueles que nós temos proximidade etária e de idade. Nós devemos nos relacionar com todos, conhecer todos, compartilhar a palavra com todos, orar com todos, pedir oração a todos. Isso é igreja. É mais velho com mais novo e todos aprendendo uns com os outros. Mas aqui, o que é que Paulo vai dizer sobre as mulheres mais velhas? O que é que se espera das mulheres idosas aqui? Ou mais velhas, né, como a gente tem mencionado aqui. O que Deus espera das mulheres mais velhas? Em primeiro lugar, Paulo diz que as mulheres mais velhas devem ser sérias em seu proceder. Isso está no versículo 3. Que sejam sérias em seu proceder. A seriedade no proceder tem a ver com o viver santo, um comportamento santo. Quando Paulo diz que as mulheres devem ser sérias, ele não está falando que as mulheres mais velhas elas têm que ser assim, bem carrancuda, não pode achar graça com nada. Cabelo aqui. Não pode achar graça com nada. Ela tem que ser séria. Se alguém contar uma piada, ela tem que ficar séria. Sério em seu proceder tem a ver aqui com um agir respeitoso, piedoso, santo. É um comportamento santo, certo? Mas como é isso? Como é uma mulher com um comportamento santo e piedoso? Como mulheres cristãs mais velhas podem ter um modo de viver piedoso que promove discipulado às mais jovens? E aí Paulo vai falar. Elas devem ser não caluniadoras. Então, o que é um viver santo e piedoso? Uma mulher, ela não deve ser caluniadora. Veja que eu coloquei aqui a expressão diabolos. Essa palavra diabolos é a palavra para difamador, caluniador, certo? É a palavra para aquele que acusa falsamente, é aquele que se opõe a outrem. É a palavra que dá nome ao inimigo das nossas almas, diabo. O papel de Satanás, o principal papel de Satanás, Satanás é um dos nomes do diabo, né? Satanás é adversário. Diabo é outro nome do diabo que se refere à sua função, à sua principal função, que é se opor aos planos de Deus, a difamar as pessoas, a dizer, a levar falsas acusações, ou acusações verdadeiras, a nosso respeito diante do Senhor. Você lembra que Satanás estava rodeando a terra, passeando por ela, e Deus perguntou para Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Não há ninguém como Jó. Aí Satanás faz uma falsa acusação sobre Jó. Também. Ele é daquele jeito porque o Senhor mima ele. Ele é mimado, o Senhor dá coisas a ele. Quem não vai ser como ele, abençoado como ele? Então Satanás faz uma falsa acusação sobre Jó. É o papel dele. E Paulo está dizendo aqui que as mulheres não podem ser diabolos, falsas acusadoras, difamadoras. Elas não podem oferecer calúnia contra os outros. Sabe-se que
Existe no Código Penal brasileiro, tipificado, né, os crimes contra a honra, calúnia e difamação. E não são, no Código Penal brasileiro, CPB, não são a mesma coisa. Calúnia é uma coisa e difamação é outra coisa. Então, calúnia seria atribuir falsamente a autoria de um crime a alguém, de alguma coisa ruim. Então, dizer, fulano matou cicrano, mas fazer isso falsamente seria uma calúnia. Ou como diz o seu Madruga, né? Calúnia. Enfim, quem não assiste Chaves, eu cito muito. Não vai nunca perceber as referências. Mas a difamação, ela tem a ver com a propagação de informações falsas ou imprecisas sobre alguém, com o intuito de prejudicar a sua reputação ou a sua imagem. A calúnia faz isso também, a calúnia. Só que na calúnia tem a ver com a atribuição de um crime, a falsa autoria de um crime a outra pessoa. E a difamação é a propagação de informações falsas, os fake news, né? Ou imprecisas sobre alguém, com o intuito de prejudicar a pessoa ou a sua própria reputação. Só que o termo diabolos, que é o que está se referindo aqui sobre as mulheres não serem caluniadoras, é tanto difamação quanto calúnia. É tanto um quanto o outro, e tem a ver com desonrar outra pessoa, mesmo quando não configure um crime diante da nossa lei vigente no país. Fake news ou certas mentiras podem até não ser um crime, necessariamente, mas é um pecado diabólico porque você faz contra outra pessoa. Ofender outra pessoa, tratar mal outra pessoa, é tratar mal o próprio Deus. Jesus diz que o que você faz aos outros, você está fazendo a Ele. Então, Paulo diz que as mulheres não podem ser caluniadoras, não caluniadoras. Em segundo lugar, oxente, meu Deus, está tudo ao contrário. Mas vamos lá. Elas não podem ser, já deu spoiler, né? Mas está na Bíblia. Elas não podem ser escravizadas a muito vinho. Paulo já tinha mencionado que os presbíteros, eles não podem ser dados ao vinho, lá no capítulo 1, que o pastor não pode ser dado ao vinho. Então, fica implícito nesse sentido que é também uma marca esperada dos homens idosos, porque alguém pode pensar aqui que as mulheres lá de Creta eram mulheres que viviam nas bebidas, porque Paulo só fala para as mulheres, não sejam escravizadas a muito vinho. Só que quando Paulo fala para os presbíteros que eles não podem ser dados ao vinho, eu já mencionei isso desde os primeiros sermões aqui, que aquilo que Deus espera dos pastores, Ele espera também dos demais. E por isso que o pastor, ele é modelo, o rebanho para os demais. Então, um pastor que bebe, vai levar outros a beber também. Isso acontece literalmente no Brasil. Então, tem um pastor aí que é diretor de uma grande editora cristã, evangélica, no Brasil. E ele gosta de postar as fotos do uísque, da cerveja que ele toma. E se acha bonitão, gostosão das tapioca. E está errado, né? O pastor não pode ser dado ao vinho. Fica implícito, então, que aquilo que Deus espera dos demais homens e até dos homens idosos é que os homens não sejam dados ao vinho. Agora, para demonstrar que é uma coisa que ele espera tanto de homens como de mulheres, Paulo orienta as mulheres idosas que não sejam escravizadas do consumo de vinho. E a palavra escravizadas ao vinho é justamente a questão do vício, né? Do descontrole em relação à bebida que mexe com a nossa orientação mental, né? Então, um certo autor diz que em contextos moralmente decaídos, até mesmo as mulheres perdem a sobriedade, tornando-se escravas de toda sorte de formas de prazer. Então, as mulheres não podem ser escravizadas a muito vinho. Veja que
eu já mencionei várias vezes que esse é um tema recorrente na carta de Paulo. Autocontrole. Autocontrole. Tem várias palavras aqui que se repetem nessa carta de Tito. Ser sóbrio, ser sensato, ter temperança, né? Tudo tem a ver com equilíbrio, autocontrole. Acho que isso tem muito a ver com o mundo da época, de Creta, onde as pessoas eram descontroladas, faziam tudo que... se me dá prazer, eu vou cair para cima. Se é o que eu quero, eu vou fazer. Se isso te faz feliz, tem isso hoje? Se é o que te faz feliz, vai com força. Não é o que você quer, não é o que o seu coração está dizendo, então vai. Aí é o problema do descontrole de si mesmo. A pessoa que não tem domínio de si mesmo, né? Então não é só sobre o uso do vinho. A questão é uma pessoa que não consegue controlar as suas emoções, seus sentimentos, suas vontades. É isso que está em jogo. E as mulheres mais velhas devem desenvolver isso a fim de poder estarem aptas a ensinar as demais. Em terceiro lugar, Paulo diz que as mulheres mais velhas, elas devem ser mestras do bem, né? Ele diz, eu vou ler novamente o versículo 3, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. E aqui é como se tivesse 2 pontos. Sejam sérias em seu proceder. 2 pontos. Como? Não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Terceiro, e sejam mestras do bem. No grego, essa palavra mestras do bem é uma única palavra. A palavra para professor, a palavra ensino a palavra tem a ver com a palavra didática, né? Didática. A palavra ensino significa didasco. Ensino, em grego. Aí, a pessoa que ensina, o professor, o mestre, é didaskalos. E Paulo, ele aparentemente, porque essa palavra aqui, para se referir a mestras do bem, ela não é encontrada em nenhum outro lugar no Novo Testamento, e também não é encontrada em nenhum outro lugar de língua grega da época. Aparentemente, é uma palavra que o apóstolo Paulo inventou para se referir a um papel essencial de uma mulher mais velha na igreja. Ser mestras do bem. A palavra kalodidaskalos. É uma palavra só. Professoras do bem. Diz respeito à pessoa que ensina aquilo que é bom ou que é professor do bem. Então, é uma maneira de Paulo expressar a essencialidade do ensino feminino na formação espiritual de outras mulheres. Veja que é como eu costumo dizer, que quando Paulo disse para Timóteo que a mulher deve ficar calada, lá, né, que a mulher permaneça em silêncio, não ensine, não fale. Algumas pessoas podem pensar que é silêncio absoluto, a ponto de ela não pode ensinar mesmo de jeito nenhum. E não é isso que a Bíblia ensina. Mesmo porque nós tínhamos profetisas na igreja. E Paulo disse que quando alguém fosse trazer uma profecia, todo mundo tinha que se calar para ouvir. Então, quando uma mulher fosse trazer uma profecia, adivinha, todo mundo tinha que se calar para ouvir. A questão que Paulo trata lá em 1 Timóteo é justamente sobre a autoridade pastoral de ensinar na igreja. Mas aqui nós temos um indicativo de que, muito importante, de que é essencial que haja mulheres na igreja para ensinar outras mulheres. É essencial. Elas têm que ser mestras do bem. E isso faz parte da formação espiritual das mulheres. Que tenham outras mulheres que possam lhes ensinar. Então isso já diz muito sobre a nossa igreja aqui. Essa igreja tem que ser um lugar onde as mulheres chegam e podem aprender com outras mulheres. Senão não está sendo igreja direito. Senão tem algo errado. As mulheres precisam, outras mulheres que chegam aqui precisam encontrar nesse lugar um ambiente onde elas podem aprender com outras mulheres mais experientes.
sobre o que significa seguir a Jesus. Por que as mulheres mais velhas devem ser professoras do bem? E aí Paulo explica no versículo 4. A fim de instruir as jovens recém-casadas. A fim de instruírem as jovens recém-casadas. Alguns dizem que as jovens aqui recém-casadas seriam mulheres entre 20 e 30 anos. Entre 20 e 30 anos. Então, como eu tenho dito, né? Aqui nós não temos muitas jovens recém-casadas. Na verdade, talvez a mais jovem aqui recém-casada seja... Recém-casada não, né? A mais jovem casada seja Josiana. Suzane, Elaine, Mônica, né? São as mais jovens aí casadas. Mas eu quero que você pense isso aplicado a todas as demais jovens, mulheres, que um dia possivelmente ou provavelmente se casarão. Certo? Então se aplica a todas as mulheres. Alguém escreveu que é possível entender imediatamente que nem mesmo Tito é mais apto a orientar uma jovem casada do que uma anciã mais experiente. Nem Tito seria tão capaz de ensinar uma mulher recém-casada, jovem, recém-casada, mais do que uma mulher mais experiente. Obviamente, como nós temos enfatizado, não apenas por ser mais experiente, não é porque uma mulher é mais experiente que ela tem a capacidade de ensinar as outras, mas porque elas têm essas características aqui. Ela tem controle de si mesma, ela não é caluniadora, ela não é escravizada ao vinho, e ela tem bondade para ensinar outras pessoas. Então vamos lá, antes que algumas pessoas durmam aí. O que as mestras do bem devem ensinar? Em primeiro lugar, a amar o marido e a seus filhos. Isso está no versículo 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Então, um ensino errado que eu já reproduzi algumas vezes é dizer que Deus ordena aos maridos que amem as suas esposas e as esposas sejam submissas ao seu marido. Então, o dever de amar no casamento é só do marido. Eu já disse isso. Eu não sei se eu disse isso aqui. Mas, embora fique subentendido, né, que submissão também é amor ao marido. Mas, claramente aqui, a fala do apóstolo Paulo sobre o dever das mulheres amarem seus maridos, fica bem declarado aqui, né? As mulheres mais velhas devem ensinar as recém-casadas, as mais jovens, a amarem seus maridos e amarem os seus filhos. E parece óbvio, né? Parece óbvio que uma mulher, quando se casa, ela ama seu marido. Uma mulher que tem seus filhos, ela ama seus filhos. Parece óbvio. Mas todo mundo sabe que amar não é fácil. Não é coisa tão simples. Demanda custos. Concordam? Ou não? Te amar é tão fácil. Deixa de mentira. Não é não. Amar demanda custos. Para a nossa salvação, para a nossa salvação custou a morte do Filho de Deus. Tem custos. Né? Em virtude das várias tarefas domésticas, muitas esposas podem ficar irritadas porque perderam o sentido daquilo que fazem. Era o caso que foi dito cliquei aqui, né? É aquilo que foi dito pela feminista... Lembra o nome dela de novo? Beth Friedan. Beth Friedan, falando sobre o feminismo nos anos 60, ela dizia que as mulheres tinham perdido o sentido de viver, tinham uma crise existencial, porque elas estavam lá servindo ao marido, servindo aos seus filhos, a casa, sendo uma dona de casa e tudo, mas apresentavam um vazio existencial. Né? E Paulo diz aqui que amar o marido e os filhos é um dever da mulher,
para que ela possa encontrar nisso justamente o seu sentido ali de ser uma mulher da família. O amor é o sentido. Servir a seu marido, servir a seus filhos com amor, esse é o sentido. Isso significa, na prática, servir de uma maneira amorosa, entendendo que está promovendo o bem-estar da sua família. Então, isso você vai ensinar para as mais jovens. Que o que você faz na sua família, que o que você faz para o seu marido, para os seus filhos, você faz por amor a eles, você os ama. E você ensina as mais jovens a dizer, olha, quando você se casar, você vai ter muitas dificuldades. Quando você tiver filhos, você vai ter raiva, porque os filhos dão trabalho. Mas ame-os, cuide deles, porque vai valer a pena, você vai ser mais feliz ao amar os seus. Em segundo lugar, Paulo diz que as mais velhas devem ensinar as mais jovens a serem sensatas. Então, essa é uma das palavras que mais se repetem aqui nessa carta, sensatez. No capítulo 1, versículo 8, diz que os presbíteros devem ser sensatos. No capítulo 2, versículo 2, diz que os homens idosos devem ser sensatos. Aqui ele diz para as mulheres mais velhas, para ensinarem as mais jovens a serem sensatas. Lá no versículo 12, Paulo vai dizer que a graça de Deus nos ajuda a vivermos de uma maneira sensata, justa e piedosamente. Então, com isso, nós podemos perceber que é uma característica que Deus espera de todos nós, sensatez. No mundo em que as pessoas agem sem pensar, no mundo em que as pessoas são desequilibradas, sem controle, precisamos ser sensatos. E é mais uma palavra que tem a ver com aquela que eu falei antes, autocontrole. Uma pessoa que não é dada ao vinho, ela tem autocontrole. Uma pessoa que controla os seus impulsos, tem autocontrole, é sensatez. Sobriedade. Mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a agirem com sensatez. Nós falamos na semana passada que algumas características da juventude são precipitação, imprudência, impulsividade, temeridade, que é aquela ousadia excessiva, né? São características de muitos jovens. Teimosia. Você diz, não faça isso, ele faz, é teimoso, cabeça dura, características dos jovens, né? Jovens e adolescentes em geral. Autocontrole deve ser uma virtude que cultivada pelos mais jovens. Mas as mulheres mais velhas devem ilustrar isso com as suas vidas. O que é ser uma pessoa que tem autocontrole? As mulheres mais velhas devem demonstrar isso com suas vidas. Em terceiro lugar, Paulo diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a serem honestas. Eu estou colocando as expressões que estão no texto bíblico. Só que honestidade vai nos parecer agir de uma maneira... vou repetir a palavra. Agir de uma maneira honesta. Em relação aos negócios, né? Você fez um trato com alguém, ó, eu vou te pagar R$2 por isso. E você paga R$1. Foi honesto? Não, foi desonesto. Foi fora do combinado. Honestidade aqui não é nesse sentido. A palavra honestos aqui, ela pode ser traduzida, ou ela é melhor traduzida, pela palavra puros. Ou puras, né? Se referindo às mulheres. Elas devem ser... Você deve ensinar as mulheres mais velhas a serem puras. E pureza tem a ver com pureza em relação à sensualidade. Pureza tem a ver com castidade. Sabe-se que muitas mulheres no mundo procuram chamar a atenção de outras pessoas, ou até dos outros homens, através de um jeito de ser, de se vestir, de se portar sensual. O mundo é assim. O mundo é assim. As pessoas, às vezes artistas que não têm nenhum talento musical, procuram chamar a atenção através da sensualidade. Mostrando bumbum, mostrando seios, para chamar a atenção das pessoas, para ter audiência. No mundo,
Você vê mulheres andando com roupas que deixam partes do corpo quase que expostas. E é cada vez mais comum. Estava andando no shopping com o Elaine outro dia. E uma mulher vinha na nossa direção assim. Já era uma senhora assim, aparentava ter uns 50, sei lá. Ou mais, não sei. E a gente falou, nossa, a pessoa precisa estar na praia? Não faz sentido. De noite. Era de noite? Era de noite, né? A pessoa quase... Oxi, cadê a roupa? No mundo está assim, não é? O pior é que isso também está na igreja. Isso está na igreja também. Por incrível que pareça. Eu lembro de uma mulher, eu não lembro nem quem foi, mas uma mulher falando que uma vez foi na missa, por alguma ocasião, porque essa mulher não é cristã, ela não é nem católica nem evangélica. Ela não é cristã e foi para uma missa para alguma ocasião, não sei se era um casamento, alguma coisa. E ela disse que ficou espantada, como é que pode numa igreja, num ambiente religioso, tinha umas mulheres que se vestiam de uma maneira tão assim para chamar a atenção dos homens para as pernas, para o decote. E aquela mulher, eu repito, ela não era cristã. Ela ficou chocada. Ela não era cristã. Não é, né? Acho que não morreu, não. Ela não é cristã. Certo? Para ela era uma falta de respeito aquilo. Mas ocorre a mesma coisa nas nossas igrejas, ou na prática diária. Às vezes, em muitos casos, porque veio o exemplo de outras mulheres mais velhas. Mulheres mais jovens, usando roupas inadequadas para o culto. E se você disser assim, olha, não pode vir para o culto com uma mini saia, não venha para o culto com decote. Talvez algumas mulheres digam assim, realmente, não é bom não. Mas vão usar no dia a dia, porque acho que no dia a dia pode também. Pode, só não pode no culto. As pessoas não têm noção, perderam a noção do que é ser cristão. E aí você pergunta, por que isso? Uma vez eu perguntei aqui, por que se alguém aqui malha, né? Por que você malha? É muito bom que todo mundo malhe, vá malhar. Vá para a academia, é muito bom. Mas qual é o seu objetivo com isso? Qual é o seu objetivo em malhar o bumbum? Qual é o seu objetivo em malhar pernas? Não é porque eu quero chamar a atenção do meu marido. É isso mesmo? É que eu quero ter mais saúde. A jovem diz, eu quero ter mais saúde. É isso mesmo? É porque você só posta foto na internet, o rapaz, só posta foto na internet, mostrando, sem camisa, mostrando os seus músculos na internet. Você não disse que estava malhando por causa de saúde? A saúde é chamar a atenção das meninas para o seu corpo? A saúde que você está buscando é chamar a atenção dos rapazes para as suas pernas? Você vem para o culto com decote para chamar a atenção de quê? Dos homens da igreja, dos homens casados? É isso? Não, mas o problema é o olhar dos outros. É? A pessoa diz, o problema é quem olha. E é? A Bíblia diz que nós não devemos defraudar o próximo. Isso é uma defraudação. Isso é fazer levar os outros a pecar. E as pessoas pecam por culpa delas. Mas também por culpa da serpente. E você está sendo a serpente. A cobra de Satanás. Né? Então isso é muito importante. E as mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a terem pureza. Devia ter colocado a palavra pureza, né? A serem puras. Castidade. Ensinar as mulheres mais jovens a esperar o casamento. Espere o casamento. Né? Lembre-se, ensine as mais jovens do namoro, olha, tenha cuidado. Haverá tentações, espere o casamento.
quarta coisa. Paulo diz que as mulheres, elas são mestras do bem, devem ser mestras do bem para ensinar as mais jovens a serem boas donas de casa. Olha que coisa. Se eu for dizer isso em algum outro lugar, eu vou ser apedrejado. Que misógino. Que pastor machista. Que misógino. Como é que pode? Pessoa ultrapassada, vem falar um negócio desse. Bom, não sou eu que estou dizendo. O apóstolo Paulo diz para as mulheres mais velhas ensinarem as mais jovens a serem boas donas de casa. E eu estava perguntando a Elaine sobre um filme, né, O Sorriso de Mona Lisa. Eu acho que eu devo ter assistido, mas eu não lembro. Mas Julia Roberts interpreta uma mulher que é professora numa faculdade, numa instituição. Ela vai ensinar mulheres, né? Só que reflete uma época onde as mulheres eram ensinadas sobre o seu papel perante a sociedade ou perante o seu lar, né? A ser uma dona de casa, uma mulher dedicada aos filhos. Então a mulher era mais valorizada pela sua vida doméstica. E aí Julia Roberts interpreta a professora que vai mudar isso, esse paradigma, né? Quebrar esses paradigmas aí da sociedade e dizer que a mulher pode ser o que ela quiser, tal. Que é típico do movimento feminista. Mas que não necessariamente está errado. A mulher não é chamada para ser apenas dona de casa. Ao dizer que ela deve ser uma boa dona de casa, não quer dizer que a mulher não possa chegar na academia que eu digo, nos estudos, né? Na vida acadêmica. Não quer dizer que a mulher não possa crescer numa carreira profissional. Não quer dizer que a mulher não possa chegar, uma mulher casada, que eu estou falando, não possa chegar a um doutorado. Não quer dizer que uma mulher não possa ser uma reitora de uma universidade, quem sabe? Mas que... Ou não quer dizer que as mulheres que trabalham, porque algumas pessoas vão dizer isso, né, que é um pecado mortal as mulheres que trabalham e deixam suas crianças em casa com a babá. E não é isso, não é esse o ponto. E também, aquela situação em que os maridos, porque ficou desempregado, o marido fica em casa cuidando das crianças enquanto a mulher está trabalhando. E há quem olha de fora e diga, olha, como é que pode? É um absurdo, o marido está em casa, dono de casa, e a mulher está trabalhando. Ou como é o meu caso, a mulher vai para a faculdade e eu fico em casa cuidando das crianças. Olha que absurdo, que mundo invertido. Vai trabalhar e deixa a mulher em casa. Não. Quem disse que não pode? O ponto aqui é que as esposas e mães têm o seu lar como o seu campo de atuação principal. Essa é a questão. O seu primeiro e mais importante ministério de serviço a Deus é o seu lar. Aliás, isso não é só para a mulher, não, né? Isso é para os homens também. Mas aí um ponto importante que a gente está esquecendo, e talvez as próximas gerações de mulheres não estão percebendo, não estão sendo ensinadas, que a vida doméstica, de mãe, de esposa, é importante, é essencial para a família. Mas as mais jovens já estão crescendo sem querer casar, porque acham que é uma coisa ruim, e às vezes as próprias mães e os pais vão passando essa ideia de que casamento é uma coisa ruim. Já vai ensinando as suas filhas a pensarem numa carreira profissional, em uma carreira acadêmica, e nunca pensar nessa questão de família. Então a gente está formando feministas dentro da igreja. Está formando feministas dentro da igreja. E Paulo diz para ensinar as moças a serem boas donas de casa. Veja, você pode ser doutora, você pode ser médica, você pode ser acadêmica de que coisa que for, sei lá. Você pode viajar para outro país a trabalho, mas a sua família tem que ser o seu principal ministério. Se você quebra isso, você está falhando em ser mulher.
Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, a fala de Paulo vai contra a tentação. Tim Chester que fala isso. A fala de Paulo vai contra a tentação de uma mulher ficar super ocupada em vários lugares, buscando uma vida além daquela dada por Deus. E a Bíblia nos mostra que existe uma... Eu sei que muitas mulheres buscam uma realização pessoal na vida acadêmica e profissional. Mas uma mulher ela também pode se sentir realizada e feliz em ser dona de casa, esposa e mãe. Ou não? Claro que pode. Uma família pode ser feliz, plenamente feliz, sem ser rico. Mas com a família ali unida. Não pode? É assim. Tem coisas que o dinheiro não compra. E que se você pode conquistar o mundo inteiro, se você perder a sua família, você perde tudo. Você não é feliz. Não é pleno. Então, ensine as mais jovens a serem boas donas de casa. Olha, quando você... Moça, filha, irmã, quando você casar, olha, pensa o seguinte... Ensina a cozinhar, pelo amor de Deus. Ensina a cozinhar. Comece por aí. As meninas não sabem mais cozinhar hoje em dia. No geral, tá? Pastor, eu sei. Eu estou falando de tu, não. Estou falando de algumas. As pessoas não sabem mais nem cozinhar. Né? E aí estão tendo que ensinar os meninos para cozinhar. Ensine as meninas a cozinhar. Ensine as meninas a pensar na família futura que vai ter. Vai colocando isso na mente. Esse é o propósito de Deus, né? Não é bom que o homem esteja só. Ensine as mais novas a serem bondosas. Uma outra coisa que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas é serem bondosas. Isso significa um modo de agir que beneficia os outros. Ela não faz o que faz por pura obrigação, mas ela faz com o sentimento de que está servindo e promovendo o bem da sua família. E outra coisa que deve ensinar as mais jovens é a serem sujeitas ao marido. Pronto, mais uma. Para, Paulo. A serem sujeitas ao marido. Meus irmãos, em 2024, em pleno 2024, vamos rasgar essa Bíblia? Deus me livre, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo: ensine as mais jovens a serem sujeitas ao seu marido. E submissão não é obediência semelhante à obediência que os filhos devem ter aos pais. Não é isso. Submissão significa estar debaixo da autoridade do outro. No caso do marido, né? Querendo ou não, a Bíblia determina que Deus determinou que o homem é o líder do lar, o cabeça do lar. E essa submissão, ela não é imposta. Por exemplo, nenhuma mulher é obrigada a casar para ser submissa. É só não casar. Não é? Não quero ser submissa. Não case. Amém? É só não casar. Não é obrigado a casar. O ponto é esse. É que não é obrigado a casar. Agora, na família tem papéis diferentes que Deus estabeleceu. Submissão da mulher é um dos papéis. A submissão não é imposta. E também não é uma submissão que é imposta pelo marido. Olha, você tem que se submeter a mim. Oxi. Tu não viu não que o pastor falou? Você tem que ser submissa. Dá uma Bíblia de presente para a esposa e coloca o versículo: mulheres, sejam submissas ao próprio marido. Aí dá a Bíblia de presente para a esposa. Aí na contracapa tem lá: mulheres, sejam submissas ao marido. Igual os pais que dão a Bíblia para os filhos: filhos, obedecer a vossos pais. Coloca o versículo lá. Aí, toma, filho, presente. Obrigado, pai. Ixi, já está me cobrando. Né? A submissão, ela não é imposta pelo marido também. É uma submissão, uma sujeição voluntária e amorosa da esposa para com o marido. Como a igreja é submissa a Cristo, o seu Senhor.
E as mulheres mais velhas precisam refletir esse caráter piedoso às mais novas. Precisam mostrar para as mais novas que vale a pena ser submissa ao seu marido. Nesse mundo tenebroso que a gente vive. Que, quando a gente fala de submissão, a gente fica até meio com vergonha. Vai falar sobre esse tema numa roda da faculdade. Vai falar sobre esse tema em qualquer lugar, na farmácia. Chega alguém lá no Banco do Brasil. Eita, os casamentos hoje em dia estão tão complicados, né? Aí uma irmãzinha do coque fala assim, minha irmã, é porque as mulheres não querem mais ser submissas. Aí de repente aparece uma mulher que não aparenta muito bem ser uma mulher, né? Mas aparece uma mulher dizendo, submissão? Em que mundo você vive? Está na Idade Média? Aí a pessoa já fica constrangido, né? Com vergonha. Como se submissão fosse uma coisa ruim, não é. Certo? A Bíblia estabelece isso como um papel da mulher, ao passo que o homem também tem o seu papel. E ambos se complementam. Não é uma submissão, você submissa a um marido ruim, que não presta, que não vale nada. Tomara que ele morra, mas tem que ser submissa a ele. Não é isso. É um complemento que há no casamento. E para que isso? Para que tudo isso? Paulo diz, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ele diz isso no versículo 5. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Se mulheres jovens apresentam características diretamente diferentes dessas que nós acabamos de ver, e que se espera delas, o que é que está acontecendo quando as mulheres não vivem naquele padrão que a gente acabou de estabelecer? Elas estão difamando o Evangelho. Isso significa que o mau testemunho de alguém afeta de forma negativa a percepção dos outros sobre o Evangelho. O mau testemunho de uma pessoa afeta de uma maneira negativa a percepção que os outros têm sobre o Evangelho. Veja que para muitas pessoas que não são cristãos, o crente, ele pode beber, crente pode usar tomara que caia, olha o nome, tomara que, como é o nome da roupa da mulher? Tomara que caia. Faz sentido para você? O nome é tomara que caia. Tomara que caia, irmãos. Tomara que caia. Veja, faz sentido para você isso, esse nome? Tomara que caia? Mas não é assim, ele não está já caindo. Então o desejo dos homens que estão olhando é, tomara que caia. Então para muitas pessoas do mundo, mulheres podem, ou qualquer crente pode beber, crente pode usar tomara que caia. Crente pode usar um decote bem aqui, no umbigo. Crente pode falar palavrão. Crente pode beijar quantas mulheres quiserem, desde que não seja um namoro sério, porque aí já é pecado. Quando é uma coisa só para se divertir e tal, tudo bem, crente pode. Crente pode fornicar. Crente pode ir para o maior São João do mundo. Para as festas do mundo. Sabe por que muita gente acha que crente pode fazer essas coisas? Porque eles veem crentes fazendo isso. Eles veem crente fazendo isso. E acham que pode. Crente pode farrear. Crente pode fazer o que ele quiser. Crente pode ser feliz, porque o mundo acha que felicidade está nessas coisas. Então a pessoa vê um crente fazendo isso e pensa o quê? Ah, ser crente é bom demais. Eu posso continuar sendo do jeito que eu sou e ser crente e ainda vou para o céu de brinde. Isso não é cristianismo. Então isso, o que é que nós estamos causando? Pessoas estão blasfemando, atentando contra o Evangelho por causa de um mau comportamento de um crente, ou que se diz crente. Isso é um absurdo, porque nós estamos manchando uma das mensagens mais lindas que o mundo poderia receber, que é que Cristo veio ao mundo para libertar pecadores dos seus pecados. E nós estamos dizendo para o mundo,
Não, Cristo não muda nada em nós. Ele nos dá a salvação, mas você pode continuar sendo do jeito que você quiser ser. As pessoas estão blasfemando o Evangelho do Senhor, difamando o Evangelho do Senhor, por causa do mau testemunho de muitos crentes. E imagine o mau testemunho que muitas mulheres têm dado. Eu estou falando das mulheres porque estou falando sobre mulheres. Mas homens ou mulheres? Imagine na questão da roupa, na questão da linguagem, nas conversas que tem com outras mulheres, conversas impróprias, conversas sobre a intimidade do casal com outras mulheres. Cabe isso? Não, mas aqui é discipulado. Conversar sobre a intimidade do casamento com outras mulheres, dando detalhes de como as coisas acontecem. Absurdo. Para encerrar, né? Tá bom já, né? Então, para refletir e praticar. A primeira coisa que a gente destaca aqui de aplicação para nós é que os ministérios de mulheres na igreja devem promover discipulado baseado em Tito capítulo 2. Então, tem uma igreja lá em Fortaleza, no Ceará, que eles desenvolveram um projeto chamado Tito 2. Quando os irmãos se reúnem para ter uma conversa entre todas as pessoas de todas as idades, trocando conversas sobre as Escrituras. Isso é um discipulado multigeracional que Tito está falando aqui. E os ministérios na igreja, por exemplo, SAFEP, USAF, SAFs, devem ter como objetivo estabelecer a promoção de formação espiritual entre mulheres. É mulheres discipulando mulheres. Mulheres ensinando outras mulheres como serem mulheres, de acordo com os padrões de Tito, capítulo 2. Então, reunião de mulheres não pode ser uma reunião como qualquer outra, como a gente se reúne em outros eventos. Tem que ser com essa palavra, né? Com intencionalidade. Nós estamos formando mulheres cristãs aqui, nessa reunião. Então pense nisso. Quando for se reunir, a SAFE for se reunir, participe, é um ambiente de formação da mulher cristã. Segundo lugar, uma igreja do jeito de Deus é composta também por mulheres do jeito de Deus. Isso significa que existe um padrão de ser mulher na igreja. E para ser parte de uma igreja do jeito de Deus, você precisa ser uma mulher do jeito de Deus. Para que possa contribuir na formação espiritual de outras mulheres do jeito de Deus. Terceiro lugar, jovens mulheres devem ser ensináveis, tendo um caráter humilde que permite receber a instrução de mulheres maduras. Isso é muito importante porque quando se é jovem, é cabeça dura também. Então, quando você vai conversar com uma pessoa mais jovem, ela acha que já sabe tudo, que já tem todas as informações possíveis, que sabe o que está fazendo, e que não precisa que ninguém diga para ela o que ela precisa fazer. E uma mulher cristã, jovem, uma mulher cristã, ela precisa ter a humildade de reconhecer que precisa de outras mulheres para que lhes ensine como ser mulher. Estão entendendo? Vocês estão entendendo? Algum de vocês estão? Está entendendo? Está recebendo? Muito bem. E finalizando, se desejamos que mais pessoas conheçam a Cristo, devemos cuidar de ter um modo de viver que não macule a mensagem salvadora do Evangelho. O que está sendo dito aqui? É o que eu acabei de enfatizar. O seu testemunho é muito importante para comunicar o Evangelho verdadeiro para as outras pessoas que não conhecem Jesus. Então, cuide do seu testemunho para que outras pessoas possam conhecer melhor o Evangelho a partir do seu testemunho. O Senhor Jesus disse que a nossa luz deve brilhar no meio do mundo, entre os homens e de Deus, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está
nos céus. Então, nossas boas obras, nossas ações, são muito importantes para comunicar o Evangelho. Então, cuide do seu testemunho diante das pessoas. Ensine as mulheres mais jovens da igreja, mulheres cristãs, a zelarem pelo seu testemunho, se elas estão preocupadas com salvação de pessoas. Eu queria tanto que um parente meu fosse salvo, só que ela não vê cristianismo na sua vida. Você não está brilhando lá. Cuide do seu comportamento, suas ações. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra, por nos ensinar, Senhor, a todos aqui, sobre a importância do discipulado na igreja, para termos uma igreja saudável e bíblica. Nos dê, Senhor Deus, ousadia para enfrentarmos o mundo com essas verdades. Não nos deixe, Deus, abandonar esse ensino a fim de satisfazer os padrões que o mundo tenta nos impor. Que a tua palavra de fato seja o nosso guia, a nossa diretriz. Em nome de Cristo nós pedimos. Amém.